E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ao relato de hoje. Cadê, gente? Estou perdida. Ao relato de Maledite de hoje, que é este daqui. O dia mais apavorante da minha vida. Tia Maledite. Vamos ver. Oi, Ana, oi, assombrados. Assisto o canal há muito tempo. Já até enviei alguns relatos de conhecidos, mas nunca imaginei que faria parte de algum desses relatos. Até porque nunca tive nenhuma mediunidade, nem nada do tipo. Graças a Deus, né, galera? Imagina uma auxiliar de necropsia médium. Não ia conseguir trabalhar. Enfim, os fatos aqui relatados aconteceram no mês de novembro passado. Se tiver algum nome, já estará trocado. E peço perdão se ficar muito longo. Preciso apresentar todos os fatos porque realmente muita coisa aconteceu. Ok, bom, no final de outubro de 2021, uma tia minha, irmã da minha mãe, ficou doente com polineuropatia. Basicamente é uma disfunção dos nervos que causa desde dores até dificuldades de movimentar os membros superiores e inferiores. E a minha mãe, que é muito boa de coração, com pena dessa tia que mora sozinha e que os filhos trabalham viajando, decidiu levá-la para sua casa para cuidar dela. Quando minha mãe nos contou isso, eu e meu irmão já ficamos inseguros, porque não gostamos dessa tia. Ela é uma pessoa extremamente invejosa, que sempre tem algo de ruim para falar dos outros, sabe? Ela é tão ingrata, negativa, preconceituosa e ruim que nem os filhos são próximos dela. Ela vive realmente muito sozinha porque ninguém aguenta ficar perto. No mesmo dia que a minha tia chegou na casa da minha mãe, a minha cachorra, uma boxer saudável de 8 anos, começou a apresentar problemas de intoxicação alimentar e tratamos dela de forma correta, como sempre aconselhou o veterinário. Mas, infelizmente, apenas 2 dias depois de apresentar os sintomas, ela começou a enfraquecer e tivemos que interná-la. 2 horas depois da internação, minha companheira de 4 patas faleceu. E ao conversar com o veterinário, ele me informou que se tratava de uma neoplasia torácica, um câncer que já estava desenvolvido ali há muito tempo, pois ela estava com a cavidade torácica e abdominal repleta de sangue, o que significava metástase de vários meses. Olha, eu te garanto que isso é impossível, pois sempre cuidamos muito bem dos nossos cachorros e ela não apresentou nenhum sintoma de absolutamente nada. Ela começou a apresentar sintomas de intoxicação, vômito e diarreia apenas no dia que a minha tia chegou à casa da minha mãe e faleceu 2 dias depois. Bom, esse foi o primeiro acontecimento ruim do que seria apenas o começo do inferno. Seguimos devastadas pela morte da Dorinha, pois essa cachorra era como da família. Minha tia, a todo tempo, minha mãe comentava isso comigo. Ela ficava repreendendo a minha mãe por estar chorando por causa do cachorro. Que a vida de cachorro não vale nada. Repreendendo minha mãe por chorar, que a vida de cachorro não vale nada e que a minha cachorra era muito chata mesmo. Não deixava ela dormir, latindo muito a noite toda. Gente do céu. Minha mãe, tentando ser compreensiva devido ao quadro de saúde da minha tia, ela não dava muita ideia para tudo que ela falava. Até que depois nós entendemos tudo. Bom, na mesma semana que a minha cachorra morreu, eu desenvolvi uma alergia a algo que até hoje não consegui descobrir o que é. Minha garganta fechou do nada e fui parar na emergência. Saí de lá com o rosto inchado e formigando, sem saber do que poderia ser essa alergia. Eu fiquei assim por 3 dias e até hoje não consegui descobrir do que é, pois nos 2 episódios que tive essa alergia, não havia comido nem tomado nada de diferente.
eu não estava frequentando a casa da minha mãe por causa da minha tia. Sempre senti uma negatividade nela muito pesada, uma energia ruim. Como ela não estava se movimentando, era totalmente dependente da minha mãe e aproveitava. Não se esforçava para melhorar. Os médicos pediam para ela fazer pequenos exercícios em casa para os movimentos voltarem aos poucos, até a data da fisioterapia. Mas ela amava ver a minha mãe de empregada dela. Era o tempo todo gritando para minha mãe e até cigarro na boca dela minha mãe tinha que colocar. Depositar as cinzas nos cinzeiros e colocar na boca dela novamente. Ela não pedia por favor, falava com a minha mãe como se ela estivesse falando com uma qualquer. Olha, era revoltante de ver. Minha mãe estava dormindo na mesma cama que ela para olhar por ela durante a noite, caso ela passasse mal. E comentava comigo que não conseguia dormir, pois ficava assustada ao olhar a minha tia. Disse que ela dormia balançando os pés o tempo todo e com a expressão facial muito feia, a famosa expressão cara fechada. E falava sozinha muitas vezes no sono. Minha mãe não conseguia dormir e isso, juntando todo o abuso que a minha tia direcionava a ela, a morte da nossa cachorra, a minha alergia que ia e voltava sem motivo aparente, aquilo estava sugando a minha mãe cada vez mais. Até que chegou o fatídico dia. Fui almoçar na casa da minha mãe para vê-la e meu irmão também foi. Passamos a tarde na área de serviço enquanto a minha tia dormia, entre aspas, no quarto. No mesmo dia, eu e meu irmão decidimos ligar para os filhos dela e pedir que eles a buscassem, porque a minha mãe estava cadavérica, Ana. Partia o coração vê-la daquela forma. Minha mãe sempre foi animada com a vida, passa o dia todo nos mandando fotos no WhatsApp de suas plantinhas, dos seus peixinhos. Gente, ela é um amor de pessoa e estava acabada. Não conseguíamos falar com ela direito porque ela mal atendia o telefone de tão sobrecarregada, fora o quanto ela emagreceu. Ela sempre foi magrinha, sabe? Entre 43 e 47 quilos. Mas na semana em questão, ela se pesou. Ela estava pesando 38 quilos. E isso nos preocupou muito, porque ela toma remédios fortes para a continuidade do tratamento de um câncer de mama que ela teve em 2015. Fora problemas de artrite e osteoporose. Eu e meu irmão estávamos a um passo de fazer uma loucura, no sentido de ligar para os filhos dela e armar o maior barraco mesmo, porque enquanto a mãe deles estava sugando a minha, que é uma idosa e também doente, os bonitos viajavam durante a semana a trabalho e ficavam o fim de semana descansando, ao invés de buscar a mãe. Daí o meu irmão decidiu ligar para os filhos e, de forma muito educada, ele pediu para irem buscá-la, porque aquilo estava consumindo muito tempo da minha mãe e a saúde dela também. Ah, um detalhe, meu irmão é coordenador do Centro de Regulação de Saúde da minha cidade e foi quem conseguiu todos os exames pelo SUS para minha tia. Exames esses que os filhos já tinham orçado e ultrapassavam os R$ 4.000 e não tinham condições de pagar. Ela estava sendo cuidada por pura piedade. Ela estava sendo cuidada por pura piedade mesmo e não apresentava um sinal de gratidão. Os filhos não atenderam as ligações e meu irmão deixou áudios para ambos pedindo para buscá-la no dia seguinte, no máximo. Estávamos muito tristes mesmo de ver a minha mãe sem ter o brilho que ela tem no olhar. Tínhamos medo dela cair numa cama doente de tanto abuso que ela sofria. E não era porque minha tia estava doente. Ela fazia era na maldade mesmo, isso era nítido. A gente percebe quando alguém realmente está doente e quer melhorar e quando alguém quer fazer um inferno na vida de outra pessoa. Fomos embora após mandarmos os áudios e ao chegar em casa, eu liguei para minha mãe e ela não atendeu. Aí já me deu um aperto no peito. Liguei para o meu irmão e ele disse que estava voltando correndo para a casa da minha mãe porque minha mãe ligou para ele, desesperada,
falando que a minha tia queria bater nela e que estava xingando ela de tudo quanto é nome, falando coisas horríveis. Ana, eu não gosto nem de lembrar. Eu só vesti uma roupa e pedi um Uber. A angústia era imensa. Quando o Uber chegou, eu pedi ao motorista para ir o mais rápido possível e eu estava desesperada. Eu ligava para minha mãe e ela só atendia o telefone chorando, sem conseguir falar comigo. E eu ouvia os gritos da Maledite ao fundo, falando coisas horríveis, com uma voz muito estranha, aliás. Eu acho que foi a viagem mais demorada da minha vida. O que era 15 minutos no mundo real, para mim foi mais de 1 hora. Por coincidência, eu cheguei na casa da minha mãe junto com meu irmão e com a minha cunhada. E ao chegar lá, minha mãe simplesmente caiu nos meus braços e teve uma crise nervosa horrorosa, que eu achei que a perderíamos ali. Ela retorcia o corpo completamente, buscava o ar. Do nada ficava imóvel, com os olhos abertos. Enfim, foi horrível. Eu não vou relatar tudo porque foi algo traumatizante demais e ainda não superei. Ao conseguir controlar a crise nervosa, no chão da garagem da casa, comigo, minha cunhada e meu irmão, enquanto esperávamos os filhos irem buscar a Maledite estava sentada na sala da casa da minha mãe assistindo televisão e rindo, enquanto a irmã dela quase tinha um AVC ali na garagem. Eu nem entrei dentro da casa, Ana, porque se eu entrasse, eu ia fazer alguma besteira. Não perguntamos à minha mãe o que tinha acontecido e ela só repetia que depois de uns 10 minutos que saímos, a minha tia sentou na cadeira e a minha mãe foi perguntar a ela se ela queria alguma coisa. Ao se aproximar dela, a minha tia tentou dar uma rasteira na minha mãe para que ela caísse. Sim, Ana, uma mulher com polineuropatia diagnosticada e sem movimentos dos membros colocou o pé na frente das pernas da minha mãe para que a minha mãe caísse. Minha mãe disse que ficou em choque e perguntou o que estava acontecendo. E minha tia começou a xingá-la de todo quanto é nome, dos piores nomes. Começou a dizer que ia bater nela e se levantou. Minha mãe disse que o choque era tão grande que ela não conseguia nem se mexer. Ao ver a Maledite se levantando sem a ajuda do andador e a chamando para bater nela. Disse que ela dava risos e risos grotescos e enquanto minha mãe chorava, ela gargalhava. Ela cuspiu na minha mãe, falou as piores coisas e minha mãe conseguiu correr para a garagem e se trancou do lado de fora, enquanto a Maledite ficou dentro da casa praguejando, gargalhando e falando que ia dar uma surra na minha mãe. Minha mãe repetia o tempo todo que sabia que tinha um espírito maligno dentro dela, que aquilo foi horroroso, que a voz dela estava diferente. Os olhos dilatados. Minha mãe falava com tanto pavor. E foi quando aconteceu o pior, Ana. Estávamos minha cunhada sentada no chão, apoiando a cabeça e as costas dela, e eu de frente fazendo massagem nas pernas e nos braços para o espasmo muscular da crise nervosa ceder, e meu irmão ao lado. A minha mãe começou a se retorcer de um modo diferente da crise nervosa e começou a se debater com uma força descomunal. Os olhos ficaram pretos igual carvão e ela mordia os lábios com tanta força que eu achava que ela ia cortar a boca. Ela começou a rir e o globo ocular ficou completamente preto. Foi aí que percebemos. Nós três tentando segurar uma senhora de 64 anos com 38 quilos e não conseguíamos. A minha cunhada chorava muito e a minha mãe ria, se debatia e me olhava com aquele olho todo preto. Eu não sei de onde eu tirei coragem, Ana, mas acho que a minha fé me deu forças, porque o meu irmão e a minha cunhada estavam entrando em parafusos naquele momento. Eu coloquei a mão na testa dela e comecei a falar. Aqui não tem nada para você, espírito ruim. Sai agora do corpo dessa serva de Deus pelo nome de Jesus Cristo. E Ana, ela me olhava com tanto ódio e ria de uma forma tão obscena. Eu te juro que eu não sei como eu tive coragem. Eu olhava de volta também, sem medo nenhum.
Até comentando depois com meu irmão e com a minha cunhada, eles disseram que foi admirável a minha coragem. Eu acho que na hora eu fiquei com tanta raiva daquilo, estar querendo se apossar da minha mãe, uma pessoa tão bondosa, religiosa, fofa, que eu surtei. Eu não ia mesmo desistir da minha mãe. Depois de um tempo nessa luta de orações, a minha mãe se debatendo e rindo, meu irmão buscou a Bíblia e entoamos o Salmo 91 com toda a fé. Todos os três chorando, mas com muita fé em Deus. Nesse momento, o filho da Maledite, que é evangélico, chegou e nos ajudou com a oração e a minha mãe foi voltando aos poucos. O filho da minha tia atirou da nossa casa e, conversando posteriormente, nos confessou que não gosta de estar perto dela, porque ela tem uma legião de espíritos ruins com ela. Sem minha mãe falar nada, ele comentou da forma que ela dorme também, que é assustador. Fora que ela só alimenta sentimentos ruins pelos outros. Ela só fala palavras ruins. Ela xinga muito e deseja mal para todo mundo. Eu sei que depois de tudo, oramos muito com a minha mãe e ao perguntar se ela se lembrava de alguma coisa, ela não se lembrava de nada. Contamos a ela o que ocorreu dias depois, com ela já melhor e mais recuperada, e ela chamou uma outra irmã dela, mais próxima, para contar essa história. E a irmã lembrou a minha mãe de um episódio em 1995, um pouco antes do meu avô materno morrer, que ele foi na casa dessa minha tia e que dentro do quarto dela viu um homem de chapéu e capa pretos, que disse que a acompanharia pelo resto da vida porque ela queria isso. Meu avô chegou a brigar com esse homem, fisicamente, mas como ninguém que estava na casa viu homem nenhum lá, todo mundo tirou que meu avô estava bêbado, porque ele era alcoólatra. Falou que ele estava bêbado e tinha visto coisa que não existe. Hoje, depois de tudo que presenciei e passei, eu tenho certeza que o meu avô viu naquela noite, em 1995, era o espírito obsessor que está com a minha tia desde então. Achamos que no dia que ela atacou a minha mãe, foi com esse espírito obsessor no comando e que esse espírito, de alguma forma, tentou entrar no corpo da minha mãe também. Mas não conseguiu, porque a fé da minha mãe é algo admirável. E a nossa, naquele momento, foi mais forte que ele. Aliás, Deus é mais forte que todo espírito maligno. Disso eu tenho certeza e plena fé. Eu acho que foi isso que me deu coragem naquele dia e não me deixou desistir da minha mãe. Ana, você me conhece e sabe que não é qualquer coisa que me impressiona ou que me assusta. Eu tenho uma profissão que muita gente tem medo e eu não. Não tenho mediunidade alguma. Não tenho motivos para mentir. O que eu vi aquele dia foi, sem dúvidas, a coisa mais apavorante que eu poderia ver. Fora todos os acontecimentos ruins que vieram após a chegada da Maledite na casa da minha mãe. Hoje, conversando com um amigo espírita e médium, ele disse que muito provavelmente nossa cachorra morreu no lugar da minha mãe. Que o que minha tia queria era matá-la de pouco em pouco, porque sempre teve muita inveja da minha mãe. Muita inveja da minha mãe ter a mim e ao meu irmão tão juntos dela, porque os filhos dela a detestam e não ligam para ela. Até porque ela foi uma péssima mãe. E que o melhor é minha mãe não ter mais contato nenhum com ela. No dia seguinte ao ocorrido, fizemos várias orações. Limpamos a casa da minha mãe, acendemos incensos, jogamos sal grosso e de lá para cá tudo foi voltando ao normal, graças a Deus. Ainda estamos meio assustados, mas o pior já passou. Não teremos contato com essa maldita nunca mais. Eu não sei exatamente como isso pode ser classificado. Eu não sei o que concluir disso. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. Eu sei o inferno que foi a nossa vida nesses 20 e poucos dias que ela ficou na casa da minha mãe. Então eu digo aqui, cuidado com quem vocês levam para sua casa.
Eu sei que a minha mãe fez na melhor das intenções, mas a vida não é injusta. Se a pessoa está sozinha no mundo, sem ninguém para ajudá-la, principalmente quando tem filhos, não julgue os filhos. Algum motivo tem. Minha mãe levou o demônio para casa e sabe-se lá o que teria acontecido se eu, meu irmão e minha cunhada não estivéssemos lá por ela, para expulsar seja lá o que quis entrar dentro dela. Segue... Tá, como é que ela mandou fotos da alergia dela e tudo mais, mas eu não vou mostrar. Anexei também a foto da cachorrinha, porque ela sempre foi um anjinho na nossa vida e hoje eu tenho certeza que era realmente um anjo do céu cuidando de nós. Quanto à tia Maledite, não sabemos mais nada dela. O que sabemos é que ela está ótima e totalmente recuperada, inclusive a língua, porque saiu falando coisas horríveis da minha mãe ainda e mentindo para todo mundo que a minha mãe a maltratava. Olha, graças a Deus, todo mundo sabe que ela é uma mentirosa patológica e ninguém mais acredita nela. Tento não desejar o mal para ela, mas sinceramente, eu espero que queime no inferno com o seu companheiro do chapéu preto. Sigo em orações para tirar isso do meu coração, porque essa pessoa é ela, não eu. Um beijo e fiquem com Deus. E eu espero sinceramente que eu não tenha mais relato meu para mandar aqui, porque eu não desejo o que eu vi e o que eu senti para ninguém. Gente, é uma pessoa... Peraí. Essa Maledite, uma pessoa, eu acho que é doente, assim, psiquiatricamente falando, né? Ela deve ter algum distúrbio, não sei, mas esse lance aí, né, porque foi nela aquela risada, aquela coisa esquisita, né? Aquela violência, sim, e a capacidade, porque ela estava doente, não conseguia levantar, de repente ela levantava e foi para cima, então parece que algo tomou conta dela ali, depois tomou conta da irmã dela, né, da mãe da moça que nos conta esse relato. Então, algo espiritual estava rolando ali, não só ali no psiquiátrico da situação. E sabe-se lá, talvez, até por já ter ali um comportamento, uma pessoa negativa, uma pessoa que xinga, que fala mal, que não sei o que, trata as pessoas mal, talvez isso tenha a vibração, deu match com algo também de baixa vibração, talvez esse homem do chapéu, sei lá o que aconteceu. Sei lá o que aconteceu aí, mas parece que ela é acompanhada por coisas não muito legais. E não faz coisas muito legais com as outras pessoas também. Triste. Ainda bem que os filhos estavam ali, ó, anteninha ligadas com a mãe, porque vai saber, né? Maledite. Achei interessante ela falar que a vida não é injusta. Se uma pessoa tá ali sozinha, ninguém tá ali por aquela pessoa, alguma coisa tem, né? A pessoa, ai, olha, os filhos não sei o que, não ligam pra ela. Às vezes os vilões não são tão os filhos, ou, né? Às vezes a pessoa tá colhendo ali tudo que plantou. Então, me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.